Graças e paz, amados, estamos iniciando mais um Instrução Cast e dando continuidade à série Mulheres Fortes. E hoje, no quarto episódio, nós vamos falar do personagem Ana, um personagem muito conhecido que nos ensina uma das principais chaves, os principais códigos para podermos ter a nossa oração atendida. Vamos estar lendo aqui alguns versículos para poder entender um pouco da história de Ana e assim aprender e aplicar na nossa vida essas instruções que este contexto bíblico traz. Vamos ler aqui 1 Samuel 1, vamos ler do 4 ao 7 primeiro, que diz assim: E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava, por isso chorava e não comia. Todo de ano em ano acontecia a situação na vida de Ana. Ana, ela não podia gerar algo que era desonroso para a mulher nos tempos bíblicos, e ela não podia gerar. Porém, o texto diz que mesmo assim o seu marido, Eucana, ele amava muito Ana. Mas ela tinha o desejo de gerar um filho, de dar um filho ao seu marido. E o texto diz também que Penina, que era outra esposa de Eucana, ela irritava Ana, ela provocava Ana, e isso estava gerando um grande transtorno na vida de Ana, isso estava gerando grande tristeza na vida de Ana. Porém, nós entendemos que todo ano ela subia, ela pedia um filho para poder retirar esta situação que ela estava vivendo. Entenda bem, ela está de ano em ano, todo ano subindo para poder tirar a afronta que estava sobre ela. Na mente dela, ela estava querendo um filho para poder ela não ser envergonhada, para ela não se sentir menor que a outra mulher. Algo até fácil de entender, Nós podemos entender como ser humano o momento que ela estava passando, sendo desonrada ali, sendo envergonhada ali, sendo humilhada, provocada o texto diz sua rival, Penina. Mas, porém, até então ela pede a Deus todos os anos, toda vez, todo ano em ano, e não recebe. Ela não recebe aquilo que estava pedindo. Até que o texto, no versículo 9, aqui 1:9, vai dizer assim: Então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Entenda bem isso daqui. Ela agora, o texto dá a entender que ela muda a sua oração. Antes, ela estava pedindo algo para ela, somente para ela, para tirar a vergonha dela, para colocar ela de igual com a outra mulher que ela estava dividindo o lar, a outra esposa do seu marido. E então, até esse momento que ela está pedindo para isso, dá a entender que Deus não responde. Porém, quando ela muda a sua oração, que faz essa oração aqui que nós lemos, que ela fala que se Deus lembrasse dela e desse a ela um filho varão, um filho homem, ela devolveria a ele.
E é importante destacar que nós estamos num período onde Deus ele está precisando de alguém para ser preparado, moldado por Ele, para ser sacerdote, juiz, né? E governar, guiar aquele povo. Para ser um profeta, um sacerdote, um juiz para guiar, orientar, para que ele possa falar através deste servo para o seu povo. Então, aqui quando Ana, ela fala se receber um filho homem de Deus, um filho homem, Deus der a ela, ela vai devolver a Deus, para ele usar da maneira que ele quiser, porque ela vai falar que ele servirá na cabeça dele, na sua cabeça não passará navalha. Isso aqui significa, é um dos atributos de um nazireu, ou seja, de quem é separado para Deus, que é consagrado para ser usado por Deus. Então, aqui ela coloca diante de Deus, em sua oração, um projeto que não ia só beneficiar ela, mas ia beneficiar outras pessoas. E isso, eu sempre estou falando, agrada muito o coração de Deus. E segundo, quando ela fala isso na sua oração, coloca esse diferencial na sua oração, ela está alinhando com a vontade de Deus. Como nós falamos, Deus estava precisando, estava querendo levantar alguém também, preparar alguém para ser levantado como juiz daquele povo. Então ela faz esse alinhamento da sua oração com a vontade de Deus. E quando ela faz isso, por isso que uma das entrou, né, nessa série Mulheres Fortes, porque ela foi forte, ela entendeu essa essência e essa necessidade de alinharmos com a vontade de Deus. Esse é o segredo, é uma das chaves, é um dos códigos para a sua oração ser atendida. É você alinhar a sua oração com a vontade de Deus. Porque isso vai te dar vai potencializar a sua oração e vai ficar mais perto e mais fácil você ser ouvido e atendido por Deus. Porque Deus, ele está... E o outro ponto, né, que o projeto agora ia beneficiar outras pessoas, porque, como nós sabemos já, Deus usou Samuel, né, e muitas pessoas foram beneficiadas através de Samuel, da sua liderança, da sua direção, né, que Deus dava a ele para que ele pudesse dirigir o povo. Então nós vemos aqui dois pontos importantes: alinhar a minha oração com a vontade de Deus e colocar diante de Deus projetos que venham beneficiar também outras pessoas. E aqui algo interessante que aconteceu, nós lemos aqui no capítulo 2, versículo 21, ao que diz: visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha só, ela que pediu a Deus um filho, homem, para devolver para Deus. Porém, Deus deu a ela mais 5 filhos. Porque nós temos que entender isso. O interessante é que com Deus é isso. Que Deus, ele sempre nos dá mais do que nós esperamos. Ele sempre faz na nossa vida coisas melhores e maiores daquilo que nós mesmos projetamos ou esperamos. Coisas que nós nem imaginávamos. Provavelmente Ana, ela não imaginava nem ter um filho. Já que vários anos estava tentando, orando e nada, e não sendo atendido. Imagine então ter 6 filhos. Deus, ele é tremendo. Deus, ele é poderoso, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Ele pode sim mudar a tua história, mas é necessário nós entender isso, que nós temos que alinhar com a vontade de Deus. Isso é fundamental. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus e você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Então, nesse episódio, né, Mulheres Fortes, falando de Ana, nós aprendemos isso, que no momento que ela mudou a sua oração, alinhando a vontade dela com a vontade de Deus, o milagre aconteceu, o sobrenatural aconteceu na vida dela e ela ganhou muito mais do que pedia e do que esperava. E assim também vai ser na tua vida, se você alinhar a tua vontade com a vontade de Deus, que a vontade dele prevalecer na nossa vida, nós vamos viver grandes coisas e vamos colocar diante dele projetos que venham beneficiar outras pessoas, porque ele vai te usar
e vai fazer você transbordar para que essas pessoas venham ser alcançadas. Amém? Atualize isso no teu coração, graça e paz.